Reinirone anabusami ienezesene fudei havia de nascer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Boker Tov Lekulam, bom dia a todos, com muita alegria. Esse vídeo, ele se refere ao Sium do Maseret Hagigah Talmud Yerushalmi. O estudo dele eu fiz no Uruguai, eu deixei para fazer o Sium aqui no Brasil. E é muito interessante, esse é um Maseret que ele tem uma relação com o Korbanot, e algo que a gente aprende de uma forma muito bonita é que a gente sempre tem que agradecer tudo que acontece, e tudo que acontece é para o bem, né? Essa é a essência do Mismo Letodá. Mismo Letodá, no Mismo Letodá, que é o Salmo número 100, nós aprendemos, assim traz a Guemará, que os nossos mestres ensinam, mas o próprio Davi Hamelech também assim fazia. É uma segulá, um remédio espiritual, aquele que faz 100 berachot akoyon, ou seja, aquele que faz 100 bênçãos por dia, ele não vai ter problema de saúde, porque as bênçãos o protegem. Da mesma forma, assim traz também o Sefer Tzirá, Sefer Rabai, Sefer Aziel, sobre os segredos das otiot, a formação das otiot. E nas otiot nós temos o Kuf, que é o que equivale a 100 na Gematria, numerologia judaica, e ele é formado de um Vav e um Raf. Então, mais ou menos isso é um Kuf. Então, um Raf e um Vav são exatamente 26, que é o Shem Hashem, que é o número de Hashem Kadosh Baruch Hu. Bom, esse vídeo referente ao Sium do Maseret Hagigah Talmud Yerushalmi, ele vai para a Refuah Shelemah da minha tia e do meu tio Débora e o tio Sami, Dvora Bat Leia ve Shimshon Ben Esther, Refuah Shelemah, Aguf Neshama, Akol, Achav Tamid Komesh Tamid. Também para que todos aqueles que estejam aprisionados ainda em Israel possam ser libertos, e para todo aquele que começa a estudar o Talmud, que ele possa sentir esse taam, esse sabor e se aprofundar. Bom, nós temos total consciência que o Maseret Hagigah ele já começa com algo muito bonito para nós, porque ele está localizado no Seder Moed, que são ligados com as ordens dos que chamamos de festivais, que são os Hagim. Um outro que está muito conectado com esse união, esse intuito, esse tema, é o próprio Moed Katan, tanto o Yerushalmi como o Bavli, né? Moed, e ele fala muito, uma parte dele, além de Avilot, tem mais uma parte do Moed Katan, ele fala sobre Chol HaMoed, que a gente tem entre Pessa e também Shavuot. Bom, sabemos que nós temos os Korbanot, né, ligados aos Hagim, que são desde Hagigah, de Hagim, Hagigah em aramaico, e Shelosh Regalim, qual Am Israel, todo o povo subia para levar os seus Korbanot, né, em Pessa, Shavuot ve Sukkot. E entre os Perakim desse tratado, nós temos que uma relação entre até os korbanot, os sacrifícios, e a pureza ritual, né, o tahará, exigida a todo aquele que vai e visita o templo. Isso então é verdade que hoje em dia, por exemplo, nós temos o Dúmio da Rocha, que é onde fica o Kodesh Kodashim. Nós não temos autorização de entrar por ser tão sagrado. Bezrat Hashem Bekarov, com a construção do terceiro Beit HaMikdash, que seja em nossos dias. Bom, logo no terceiro Perek, nós temos as diferenças entre cada Korbanot e Terumot, né? Além das Alahot
referentes a produtos agrícolas que tem que ser repassado para os respectivos Kohanim, né? Dentro desse sentido. E toda vez que eu faço um Sium de Yerushalmi, eu faço questão de falar um pouco da Shitar do Yerushalmi, ou seja, do modus operandi desse tratado escrito em Jerusalém, que é o primeiro tratado, para que possa tocar o coração das pessoas e cada pessoa possa entender que a nossa Torá do Chá ela é muito rica e extensa. E Baruch Hashem, nós temos todos os avrehim, ou seja, estudantes de Kolelim, de estruturas rabínicas, para homens casados, eles estudam o Bavli, e que no deserto desmaia com o tempo ao tempo, comece também a estudar o Yerushalmi. O Yerushalmi, como eu disse, no Sium, ele sempre começa com a letra Aleph, não com Bet, já conversamos um pouco sobre isso, mas é importante sempre fazer Hazará, repetir aquilo que é importante, repetir um Drivei Torá. O Aleph, ele equivale que o próprio estudo da Torá, ele refina a pessoa. Então, se fizermos um machal, ou seja, uma parábola, uma pedra bruta, quando ela entra em contato com as ferramentas espirituais, né, que são, por exemplo, o cinzel, o março, e essas ferramentas começam a lapidar essa pedra e começam a poli-la, é da mesma forma entre nós e o conhecimento da Torá. E por mais que a gente não consiga compreender algumas alahot, ou até o próprio estudo em si, mas esse estudo vai nos purificando, nos retificando. E o Mussar, ou seja, a ética dentro disso, é que esse processo ele é contínuo. Diferente da Shita, ou seja, do modus operandi do Bavli, que você tem que desenvolver as suas midot, as suas características positivas para começar a estudar a Torá oral. E disso nós aprendemos que Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot. E temos que entender também que no Masechet Hagigah, no Talmud Yerushalmi, nós temos a Mishnah, que equivale a todos. Nós temos a Alahá, que é o cumprimento da Mishnah aplicada àquilo que os nossos sábios trazem junto com a Gemara. E traz o Chacham Mei Tawil Shlita, o meu mestre, e assim ele aprendeu de Shebe Alpe, ou seja, de boca a ouvido, na Yeshiva Porat Yosef, através do Chacham Sion Abba Shaul, que pela tradição sefaradi, quando se faz um Sion num tratado, eles fazem o Kadish de Rabbanan ao Israel. Diferente da estrutura que consta em cada Maser Tov que foi herdada da tradição de Vilnius, ou seja, da Lituânia, que é tão rica também no estudo da Torá. O Masechet Hagigah, ele é algo muito interessante. Ele tem as chamadas 22 letras. E, assim, traz o Sefer Yetzirah logo no início, e através das 22 letras Kadosh Baruch Hu formou. O que são as 22 letras? Né? São os também chamados de 22 mais 10, que 22 letras mais 10 sefirot são os 32 caminhos. Então essas 22 letras são as 22 páginas que compõem o Masechet Hagigah. E no Masechet Hagigah nós vamos encontrar uma estrutura, um conceito que ele permeia todo o Zohar, todas as obras cabalísticas e também a profundidade do próprio estudo da Torá, que é o termo, o conceito pardes, que é pomar, né? E essa ideia vem inclusive nos Dapim, referente no Hagigah, quando Rabi Akiva e os demais Chachamim entraram no Pardes e somente o Rabi Akiva saiu ileso. E a ideia do Pardes para nós começa com Pshat, Ped Pshat, e trazendo para os nossos dias aquilo que traz em toda a Torá e até na Gemara com Urash, que ele traz a explicação clara, simples,
nós temos o Remes. Então, um dos mestres de Remesim, ou seja, de correlações, de recomendações, de uma gemátria de dica, é o próprio Hacham Ben Ishai, que teve entre os seus célebres alunos um grande mestre também, que foi Yitzhak Kadori, Zeher Tzadik Livachá. E do Drash, nós temos a importância do Shiur, do Drivei Torah. Isso é tão bonito e tão pertinente que a palavra Shiur, ela é midá, é uma quantidade, um Shiur. Dá um exemplo, um Shiur para poder fazer uma berachá, uma bênção de líquidos, é 86 miligramas, de acordo com o Shulchan Aruch. Só discute e tem um pensamento diferente desse, o Razon Ish, que ele fala que é 150 miligramas. Isso é um shiur, isso é uma medida. Então, quando a pessoa faz um shiur, ela dá uma palestra, fala alguma coisa de Torá, ela traz uma medida, uma porcentagem de Torá na vida das pessoas. Isso vem através do Derash, que é o ato de explicação, e também do Shut, ou seja, perguntas e respostas em relação a Allahá. E aquilo que é mais profundo, o Sod, é o final desse Pardesh, que é o Samer, que é o Sod. E o Sod pode ser encontrado no Zohar, por exemplo, ou numa explicação final sobre um determinado ponto. Um exemplo para vocês que eu vou enriquecer o que seria um Sod. Eu vou aqui abrir o Zohar na Parashá Balak, que eu estou estudando, e eu vou compartilhar aqui o que seria, né, um Sod para vocês, né? Um Sod às vezes vem como também consta no Maseret Nazir, ele fala, assim traz o Hazal, que quando Avraham Avinu foi enfrentar os 4 reis, ele levou um exército de 318. O Sod dessa informação é que não eram 318 pessoas. O Urash traz, e aqui nesse caso o Urash explica um Sod. O Sod é que a única pessoa que ele levou, Avraham Avinu, foi seu servo Eliezer. E da mesma forma, vou compartilhar com vocês. Aqui eu estou lendo o capítulo 13. Tzlia foi aquele que derrubou Bilã. Para quem não sabe, vou contextualizar. Balaque contratou Bilã, que era um Navi, é um profeta ligado à impureza, e ele voava. E Tzlia era o único dos nossos lados que também dominava controles de feitiçaria, e assim voou até ele para também pegá-lo. Então eu vou ler 2 passuquim para vocês sobre isso, sobre um Sod. Então vou ler só um trechinho do aramaico para trazer luz. Ken vanechama li Pinchas berach be'everai tren benochi ime. Quando Bilan viu Pinchas, ele voou para o ar junto com seus 2 filhos, Iunus e Iumbrus. Eram os 2 filhos de Bilan, também mestres nas artes ligadas à impureza. E se você disser que eles morreram durante o episódio do bezerro de ouro, porque eles fizeram esse bezerro, certamente foi assim, conforme está escrito, e naquele dia morreram aproximadamente 3.000 homens do povo, como consta em Êxodo, ou seja, no Sefer Shemot. E será que eles não sabiam fazer essa pequena conta? Já vimos eles fazerem contas muito maiores do que, de acordo com, assim traz os nossos ensinamentos. Mas está escrito aproximadamente 3.000 homens, ou seja, eles não sabiam o número exato. Isso porque eram os filhos de Bilã, Ianus e Imbrus, que os 2, em nível de feitiçaria e maestria nas artes negras, equivaliam a 3.000 homens. Então, agora eu vou ler mais um passuco que fala o momento que Bilã foi em busca de aniquilar
que Pinhas foi em busca de aniquilar Bilã. E ele responde: aquele malvado conhecia todas as feitiçarias do mundo, e ele também usou a feitiçaria do seu filho, que estava acostumado a executá-la. Através dela, ele voou. Bilã voou. Isso a gente encontra na Parashá também, Pinhas, tanto na Torá, Shebel-P, como também na própria Zoa. Pinhas viu que havia um homem voando e desaparecendo no ar, ou seja, ele começou a voar e sumir no ar. Ele levantou sua voz para os demais membros do Homem Israel e disse: tem alguém aqui que possa voar atrás desse malvado? Pois ele é Bilã. E eles, todo o Homem Israel, viram Bilã voando. E nesse momento, Tsalia, um membro da tribo de Dan, se levantou e tomou o controle das feitiçarias e voou atrás dele. Quando aquele malvado o viu, ele desviou o caminho atravessando 5 camadas de ar. E então ele subiu e desapareceu no campo de visão. Nesse momento, Tzlia estava em perigo e se afligiu, pois ele não sabia o que fazer. O decorrer dessa história traz que Tzlia, junto com Pinhas e os demais membros de Israel, conseguiram o fim de Bilã. Mas aqui a gente vê um sod, isso não é explicado, esse dado não é explicado na Torá escrita. Eu tive que recorrer à Torá oral, parte da Torá oral que é o Zoa, que é a parte profunda, esotérica, mística, ligada a Kabbalah, para poder trazer essa informação. Então isso é um exemplo de Sod. Bom, e o Hagigah, uma certa Hagigah traz isso, e também ele traz no Daf número Het, que sobre relacionamentos proibidos, um mestre pode ensinar até 3 alunos, 3 discípulos, 3 talmidei. Velo be maase bereshit beshnaim velo be merkava beyachid ulai. E sobre os segredos da criação do universo, que nós chamamos de Maaseh Bereshit, nós lemos todo Yom Shishi, toda sexta-feira, os segredos de Maaseh Bereshit e os segredos de Maaseh Merkava. Um Hacham, um mestre, pode ensinar para 2 alunos. Agora, um segredo de Merkava, ele não pode a filo ensinar para um, a não ser que esse um seja muito Hacham e ele consiga compreender, e ele possa compreender o que o mestre tende a ensinar. Então, nesse caso, ele pode, com Desiata de Shmaya, aprender. A última alahá de uma certa Hagigah é a alahá Het. A gente está indo já para o finalzinho, que são as páginas finais, a página final que é realmente Hafbet. A alahá Het começa a discussão do Hazal e a gente encontra Hatumot Veshemot, a gente encontra inscrições dos Shem Hashem, em relação aí o número 93, né, a quantidade de Rotamot, de transcrições do Shem Hashem, e por fim sobre as leis referentes àquilo que é Tahó e Itamé, e parte dessas leis, junto com também a Mishnah de Mikvaot, também como traz Yechot, Kelim, etc., do próprio mestre Ramba. Parte dessas leis a gente começa a aplicar e aprender sempre. Isso é um exemplo, Tevilat Kelim, quando a gente vai fazer Tevilat Kelim, qual tipo de utensílio recebe tumar, recebe impureza, porque da onde vem essa impureza, e tudo isso também, um dos Mekomot, Mekorei Mekomot, uma das suas fontes é o próprio Maseret Hagigah, como consta no Talmud Yerushalmi, Hadran Alá, Maseret Hagigah, Talmud Yerushalmi, Hadran Alá, Maseret Hagigah, Talmud Yerushalmi, Hadran Alá, Maseret Hagigah, Talmud Yerushalmi.